O que mais causa angústia no filme Parasita não é necessariamente a desigualdade que faz parte de todas as sociedades capitalistas do mundo. A maior angústia está na cena final em que o filho pobre faz um plano para reencontrar seu pai preso dentro da mansão. É um plano que consiste em sair da periferia, se tornar um burguês e comprar essa mansão. Ou seja, um plano impossível e claramente irrealizável, até mesmo dentro da ficção do próprio filme. O que temos aqui é o que chamamos de realismo capitalista, é a crença de que não há alternativas ao capitalismo. É a aceitação da realidade do capital que condiciona nosso comportamento e age como uma espécie de barreira invisível que delimita nosso pensamento e ação. Então, é mais fácil imaginar o impossível, acreditar que um trabalhador vai virar um burguês, vencer na vida e reestruturar seus laços afetivos, do que imaginar o fim do capitalismo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nesse podcast falaremos sobre o realismo capitalista. Eu já falei brevemente sobre isso em outros vídeos, em que é mais fácil sonhar com o fim do planeta Terra e colonizar o espaço do que sonhar com o fim do capitalismo. Mas hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. O realismo capitalista é um conceito desenvolvido pelo professor e teórico cultural Mark Fisher, sintetizado em 2009 em seu livro de mesmo nome. Para o Fisher, os anos 80 foram um período em que o realismo capitalista se estabeleceu depois de muita luta. Foi nessa época em que Margaret Thatcher instalou a doutrina liberal de que não há alternativa. É preciso fazer as reformas liberais e esmagar os sindicatos, privatizar tudo. As políticas que estão sendo implantadas precisam ser implantadas. Hoje temos algo similar com o teto de gastos e a reforma da Previdência. É preciso fazer isso, mesmo que muita gente vá se fuder. Foi depois da queda do Muro de Berlim, no final dos anos 80 e o fim da União Soviética, logicamente, que o filósofo Francis Fukuyama, considerado o mentor intelectual de Thatcher, escreveu seu livro quase profético, O Fim da História e o Último Homem, que dizia resumidamente que nada de novo surgiria após a instalação da democracia liberal dentro do capitalismo. Vocês já devem ter ouvido aquela frase que hoje é atribuída ao Churchill, mas eu realmente não sei se essa frase é realmente dele. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Isso aqui é a síntese do realismo capitalista. O sistema pode ser uma merda, mas é a única coisa que temos. Nas palavras do filósofo Badiou, um dos maiores pensadores do nosso século e que foi utilizado pelo Fisher para desenvolver o conceito de realismo capitalista, nós vivemos em uma contradição. O brutal estado das coisas, profundamente desigual, em que toda a existência é avaliada exclusivamente em termos de dinheiro, é apresentada para nós como ideal. Para justificar seu conservadorismo, os partidários da ordem estabelecida não podem realmente chamar esse estado de ideal ou maravilhoso. Então, ao invés disso, eles decidiram dizer que todo o resto é horrível. Claro, eles dizem, não podemos viver em um mundo perfeito, mas temos sorte de não vivermos em uma condição infernal. Nossa democracia não é perfeita, mas é melhor que ditaduras sangrentas. O capitalismo é injusto, mas não é criminoso como o stalinismo. Nós deixamos milhões de africanos morrerem de AIDS, mas não fazemos declarações nacionalistas racistas como Milosevic. Nós matamos iraquianos com nossos aviões, mas não cortamos suas gargantas com facões como eles fazem em Ruanda. Em palavras mais chulas, como eu gosto de imaginar, é como se a gente vivesse em uma piscina olímpica cheia de merda. Você olha pra cima, pra baixo, pro lado, é merda pra todo lado. E nos fazem acreditar que não existe vida digna fora dessa piscina de bosta. Tudo que podemos fazer é limpar os ladrilhos sujos e, se não der, acostume-se com o cheiro nauseante desse caos. Nós somos privados, roubados de pensar em um futuro mais humano, e a questão é que a imaginação humana não tem limites. Quem coloca essa barreira é o realismo capitalista, esterilizando por completo nosso futuro. E como que a gente pode ver o realismo capitalista posto no Brasil hoje? É como o professor Alisson Mascaro disse, com essa pandemia, a esquerda perdeu um momento ímpar para a organização da massa trabalhadora e a superação do capitalismo. Uma das características do realismo capitalista é que quem fala a verdade é a direita, e são eles que estão se comunicando com a massa. Em um país em que mais da metade da população não tem saneamento básico, não tem água para lavar a mão em casa, o cara caga e no dia seguinte ele pisa na própria merda na calçada, o cara mal tem
telhado, divide o quarto com os filhos e a sogra. É impossível fazer isolamento, velho. E diante dessa realidade, a esquerda falou: fiquem em casa, não saiam pra trabalhar, e os que têm uma família pra criar vão receber 1.200. 1.200, mano. Quem sustenta uma família com R$ 1.200 por mês? É possível, claro, essas pessoas sobrevivem, mas isso não é vida. Por que que a esquerda faz isso? Porque não há alternativas além do capitalismo. Temos que diminuir os danos do capital. Por outro lado, o que que a direita falou quando a crise começou a ameaçar o capital? Porque se as pessoas não trabalham, o capital para. O que a direita falou na crise? Se você ficar em casa, você vai morrer de fome. Vai trabalhar, você pode pegar o vírus, mas tem mais chance de viver. Eles estão falando alguma mentira aqui? Não, velho, é verdade. Esse é o realismo capitalista. A vida no capitalismo é cruel, porra. Então para de reclamar e vai trabalhar. Vai ganhar o seu. E esse é um processo contínuo em que a direita fala verdades para manter o capital em pé, enquanto a esquerda vem atrás tentando reparar os danos e maquiando o capitalismo para deixá-lo com um rosto mais humano. A direita fala: para salvar a democracia tem que dar um fuzil na mão de cada trabalhador. O Congresso é um ninho de ladrões. O STF é uma instituição falida. Ou seja, a direita tá falando a verdade. A esquerda tentando salvar as migalhas da democracia, aceitando o realismo capitalista, a falta de alternativa desse sistema, apela para a moral, para o moralismo puro e barato. Michele Bolsonaro recebeu R$ 89 mil do Queiroz. O dinheiro para fazer testes rápidos de Covid foi roubado por essa mesma filha da puta que direcionou para igrejas evangélicas. O que a esquerda faz? Por favor, Bolsonaro, por favor, olha para mim aqui, por favor, ó. Gente, ó, vou pegar ele agora, hein? Por favor, por que o Queiroz depositou dinheiro pra sua mulher, esses 89 mil? Por que, Bolsonaro? Caramba, olha só. Pô, Bolsonaro, pô, você falou que não ia ter corrupção no seu governo? Pô, tá parecendo que você é mentiroso, hein? Quer dizer, mano, não fica bravo comigo, tá? Eu tô te provocando aqui. Se você fez isso, tá tudo bem, mano. A Bruna Marquezine falando uma coisa dessas, eu entendo. Agora, políticos e intelectuais com esse discursinho não dá, mano. Essa é a desgraça do realismo capitalista. Os trabalhadores estão fragmentados, atomizados. É como se não existisse escolha além de reduzir os danos e apelar para o moralismo. E a real é que existe. Se a doença se chama capitalismo, o remédio é o socialismo e ponto final. Isso é uma análise científica. Da mesma forma que um médico fala: se você tem câncer, você vai ter que fazer uma cirurgia para remover esse tumor. É científico. O que não quer dizer que seja algo fácil. Não é. Eu não acho que a revolução esteja dobrando a esquina. Ainda não, mas chegará o nosso momento. O primeiro passo é imaginarmos um mundo fora do capitalismo. É ter coragem de pensar em um mundo melhor e falar isso. Vale a pena lembrar que a própria Uber, essa ideologia que é a uberização que transforma o trabalhador em empresário, isso há 30 anos seria impossível. Você trabalhar para uma empresa e toda a sociedade não te enxergar como trabalhador, mas como empreendedor. E tudo que a Uber está fazendo é ajudando as pessoas e tirando elas do desemprego. Essa forma de ideologia deixou de ser um valor utópico neoliberal e passou a ser um fato do realismo capitalista. E isso só foi possível por conta de think tanks como o Instituto Mises, Estudantes pela Liberdade e principalmente o MBL. Eles são uma vanguarda intelectual que preparou o terreno ideológico para que isso fosse normalizado. Então eu quero pedir um favor para a gente tentar colocar um pouco em prática o que eu estou falando. Quando esse vídeo acabar, eu quero que você tente imaginar, é só imaginar. É sonhar alto com um mundo fora do capitalismo. Igualdade e dignidade para todos, em que homens e mulheres de todo mundo possam realmente chegar ao seu ápice de desenvolvimento humano. Por que não imaginar, por exemplo, uma sociedade em que não seja induzido comprar o último carro do ano,
e que talvez nem carro a gente precise, porque teremos transporte público e gratuito de qualidade. Teremos um trem-bala que vai ligar São Paulo ao Rio, Rio de Janeiro a Goiás, Goiás ao Piauí e o Brasil inteiro de fato conectado. Porque isso tem que ser algo impossível, porque moradia, saúde, educação não podem ser para todos. Porque aceitar a realidade e trabalhar em empregos que odiamos por 10 horas por dia, 5 dias, às vezes 6 por semana, trabalhando nessa porra sem nenhum retorno do que ajudamos a construir. A classe trabalhadora, ou seja, todos aqueles que têm que vender a força de trabalho para sobreviver, sejam camponeses, operários, autônomos, lojistas, médicos, advogados, os funcionários de escritório que passam o dia inteiro encurvados sobre as planilhas de Excel. Todos nós, juntos, podemos tudo. Se não tem casa para morar, a gente constrói. Se não tem alimento, a gente planta e colhe. Porque é exatamente isso que a gente já faz hoje. Tudo que te cerca na sociedade foi a nossa classe que criou. Mas quem se beneficia são os burgueses. São os donos das empresas. São eles que querem nos vender o que nós mesmos construímos. E isso não é ser otimista, isso é um fato. A força está na classe trabalhadora. Foi por isso que eles foram tão resistentes em dar um lockdown quando a pandemia chegou. Se ninguém sai para trabalhar, ninguém produz. Enquanto você tenta imaginar isso, eu quero que você perceba as paredes invisíveis do realismo capitalista dentro da sua cabeça te freando. Sinta a própria realidade capitalista e chegue à conclusão programada que todo mundo chega. Não tem como sair do capitalismo, é impossível. Esse pequeno exercício claustrofóbico é o primeiro passo para enfrentar o realismo capitalista. Precisamos mexer com a dinâmica dos desejos, oferecer algo para depois planejar os caminhos e alcançar esse novo mundo. E para concluir, o mais curioso do filme Parasita é quando Bong Joon-ho, o diretor do filme, nos mostra o personagem sonhando com a compra da casa e reencontrando seu pai. O realismo capitalista encontra-se especialmente no nosso inconsciente, que já está colonizado pela ideologia neoliberal. Até mesmo na hora de sonhar com um mundo melhor, nós não conseguimos sair dos muros do capital. É isso, senhoras e senhores. Fim de vídeo podcast. Se você gostou, clique em gostei, deixa o joinha aí, deixa o comentário e, por favor, veja a descrição desse vídeo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção.